Boa tarde, boa noite. E para você que acordou agora há pouco, bom dia também. Meu nome é Cecília, sou aposentada, tenho 73 anos e talvez você me conheça como Dona C. Pelo menos é assim que as pessoas me chamam aqui na vizinhança. Trabalhei a maior parte da minha vida como costureira, de modo simples, honesto, no interior de Minas Gerais. Fiz vestidos de noiva, uniformes escolares, roupas de batizado, e foi com linha e agulha que eu segurei a vida com as pontas dos dedos por muito tempo. Hoje em dia eu vivo mais tranquila. A costura virou lembrança, mas há histórias que nem o tempo consegue dobrar, passar a ferro e guardar na gaveta. Algumas ficam atravessadas na gente. Talvez você já tenha vivido algo parecido. Aquela dor que não passa, mesmo quando a gente finge que superou. Talvez tenha dado tudo por alguém e recebido o silêncio como resposta. Talvez esteja aí, ouvindo isso enquanto lava a louça ou prepara o jantar, sentindo que alguém tirou um pedaço seu e foi embora sem olhar para trás. Se prepare para acompanhar mais uma história emocionante, mas antes de começar, se inscreva aqui no canal. Isso me ajuda a continuar contando essas histórias e faz toda a diferença para que mais pessoas também possam ouvir. Eu tinha 58 anos quando tudo começou. Já fazia 2 anos que meu marido, o Antônio, tinha partido. Ele era marceneiro, daqueles bons, honestos até demais, que entregava o móvel antes do prazo e ainda deixava um mimo para o cliente, um porta-chave ou um descanso de panela. A oficina dele ficava no fundo de casa e até hoje eu ainda sinto cheiro de madeira molhada quando chove, como se ele estivesse por perto, lixando alguma coisa. Desde que ele se foi, a casa ficou grande demais para mim. Não de tamanho, mas de silêncio. Era uma casa simples, com 2 quartos, sala pequena, cozinha apertadinha e um quintal com jabuticabeira que ele mesmo plantou quando o meu filho Leonardo nasceu. Mas sem ele ali, tudo parecia ecoar. O barulho da chaleira, os passos no corredor, até o barulhinho da torneira da pia pingando à noite. Naquele tempo, minha rotina era sempre igual. Acordava bem cedo, colocava a água para ferver e passava o café no coador de pano, do jeito antigo. Gostava de escutar o rádio enquanto arrumava a cozinha. Era sempre a mesma emissora, aquela que tocava sertanejo raiz, com modas de viola e as notícias da manhã. Lembro bem de uma manhã de junho em que anunciaram que o Brasil ia enfrentar a Argentina nas quartas de final da Copa de 2006. Eu nem ligava muito para futebol, mas o Antônio adorava. E só de ouvir o nome da seleção me deu um aperto no peito. A verdade é que eu ainda esperava que ele entrasse pela porta a qualquer momento, com aquela camisa azul claro toda suja de pó de serra, sorrindo e dizendo que tinha vendido um armário embutido para a Dona Francisquinha da rua de cima. Mas ele não entrava, e o silêncio era cada vez mais fundo. Minhas máquinas de costura continuavam ali, cobertas com panos brancos. De vez em quando, eu passava a mão nelas, como se pudesse puxar de volta o tempo. Mas eu já não tinha a mesma disposição. Costurar tinha virado um gesto vazio, sem os pedidos, sem os sorrisos das clientes, sem a voz dele comentando lá da oficina que o vestido tinha ficado ajeitadinho. Numa dessas manhãs, Neide apareceu. Ela sempre vinha sem avisar, batendo palminha no portão e gritando lá da calçada: "Cecília, está viva, mulher!" Neide era meu oposto, baixinha, morena escura, faladeira, turbante colorido na cabeça e uma energia que parecia não acabar nunca. Entrava já falando de tudo, da vizinha fofoqueira, do preço do tomate na feira, da novela das 8. Naquele dia, ela trouxe um bolo de mandioca ainda quente, dizendo que tinha sobrado da fornada que fez para vender. A gente sentou na cozinha, ela no banco perto da geladeira, eu na cadeira de palha com encosto gasto. Enquanto o café coava, ela me olhou de um jeito que só amigas antigas sabem fazer. E o Leonardo? Sumido, né? Minha garganta travou um pouco. Eu me limitei a dizer que ele estava ocupado, que tinha uns projetos em mente, mas a verdade é que eu não sabia de nada.
Ele não ligava fazia semanas. Neide levantou uma sobrancelha, desconfiada. Disse que filho é igual passarinho. Quando voa, nem sempre quer voltar para o ninho. Eu dei um sorriso amarelo e troquei de assunto. Ela ficou ali mais um tempo, tentando me animar. Falou de um novo lote de vestidos que a sobrinha ia receber para revender, me ofereceu uma parceria, mas eu desconversei. Eu não queria mais costurar. Ou talvez quisesse, mas não sabia como recomeçar sem ele. Depois que Neide foi embora, fiquei parada na porta da cozinha, olhando para o quintal. A jabuticabeira estava carregada. As frutinhas pretas brilhavam ao sol e me veio na cabeça uma cena antiga. Leonardo pequeno, com o rosto todo sujo de jabuticaba, correndo no quintal com o pai. A imagem era tão viva que doeu. Entrei, peguei um pano de prato e comecei a limpar a mesa sem necessidade, só para fazer algo com as mãos. Me perguntei se tinha feito certo na criação dele. Se tinha amado demais, mimado demais. Ou se o mundo era mesmo difícil e acabava engolindo os filhos da gente. Voltei para o sofá, liguei o rádio, tocava uma música de Chitãozinho e Chororó. Evidências. Sorri sem querer. Antônio cantava essa música todo domingo enquanto fazia o arroz com frango no fogão a lenha. A tarde caiu preguiçosa, como todas as outras. A luz alaranjada invadia a sala e eu senti o sono chegando. Cochilei ali mesmo, com a cabeça encostada no braço do sofá, um cobertor fino jogado nas pernas. Foi o som que me acordou. 3 batidas firmes na porta. Levei um susto. O coração disparou. Demorei uns segundos para entender o que estava acontecendo. Me levantei devagar, ajeitei o cabelo, passei a mão no rosto. A casa estava silenciosa de novo. Cheguei perto da porta. Quando abri, ali estava ele, Leonardo. De mochila nas costas, sorriso confiante no rosto e um olhar que misturava charme e urgência. "Oi, mãe", ele disse. "Voltei." Ele entrou como se nunca tivesse saído. Largou a mochila no chão da sala, deu um beijo apressado na minha bochecha e já foi dizendo que estava cansado, que precisava tomar um banho. Eu ainda tentava entender o que estava acontecendo, de onde ele tinha vindo, por que agora, por que daquele jeito, depois de tanto tempo sem uma ligação, sem um recado, sem nada. Mas eu não perguntei, eu apenas sorri, porque o meu coração, o coração de mãe, esse já tinha se esquecido das ausências. Tudo o que ele queria era se agarrar àquela presença viva. Leonardo estava ali. E só isso já parecia apagar as noites que passei acordada, olhando para o teto e me perguntando se ele estava bem. Naquela noite, a casa respirou diferente. A chaleira apitou mais animada. Fiz arroz, feijão, bife acebolado e banana frita, do jeitinho que ele gostava quando era menino. Ele elogiou a comida, disse que sentia falta disso. Eu me derreti. Ele falava com empolgação, como se tivesse vindo de longe não só no espaço, mas na alma. Disse que estava passando por um período de renovação, que queria recomeçar a vida, que tinha amadurecido e que dessa vez era sério. Contou que estava com um plano na cabeça, um projeto promissor. Falava com os olhos brilhando, com aquela lábia que sempre teve desde pequeno. Disse que pesquisou tudo, que estava acompanhando uma tendência crescente no mercado. O ramo de suplementos alimentares e artigos esportivos. "É o futuro, mãe", ele falou, com convicção. "Tá todo mundo querendo cuidar do corpo. A academia virou moda. Se a gente entra agora, ainda pega a onda antes do estouro." Eu ouvi tudo calada, absorvendo cada palavra. Ele continuou. Queria abrir uma loja, com um nome moderno, algo que chamasse atenção. "Corpo Ideal", ele disse, batendo com os dedos na mesa, como se estivesse marcando território. "Já pensei no nome, no logo, na paleta de cores. Só falta mesmo um empurrãozinho." Empurrãozinho. Essa palavra ficou ecoando em mim como uma semente plantada. Mas naquela hora eu nem me dei conta. Estava tão encantada de tê-lo ali,
sorrindo, fazendo planos, me olhando nos olhos. Parecia que a vida tinha voltado a pulsar dentro daquelas paredes. No dia seguinte, Neide apareceu, como sempre. Bateu palminha no portão, entrou falando alto, e assim que viu a mochila no chão da sala, me olhou de lado. "Tem visita?" Expliquei, quase em um sussurro. Leonardo voltou. Ela franziu o senho, ficou quieta por alguns segundos e depois me abraçou com força. "Tá certo. Filho é bênção, mas fica de olho, Cecília. Coração de mãe é bom demais para ver maldade, mas tem coisa que o olho vê antes da alma entender." Aquilo me incomodou, mas disfarcei. Ofereci café, sentei com ela e contei tudo o que ele tinha me dito. Falei da loja, do projeto, do sonho. Ela ouviu com atenção, mas eu via que por dentro ela não estava tão convencida quanto eu. "Suplemento? E esse menino entende disso desde quando?" Eu tentei explicar que hoje em dia todo mundo aprende as coisas na internet, que ele tinha pesquisado bastante. Mas a Neide soltou um suspiro longo e respondeu só com um uhum, daqueles que dizem tudo sem dizer nada. Depois que ela foi embora, fiquei um tempo olhando para a janela. O céu estava limpo, o sol dourava as folhas da jabuticabeira. Lembrei da última vez que Leonardo tinha vindo, antes desse retorno. Fazia quase um ano. Ele tinha passado em casa só para pegar um documento, mal me olhou nos olhos. Naquele dia, depois que ele foi embora, eu me sentei na cama e chorei baixinho. Chorei tanto que achei que tinha acabado as lágrimas, mas agora ele estava de volta. E eu queria acreditar que dessa vez seria diferente. Naquela tarde, Leonardo me chamou para conversar. Sentou comigo no sofá, olhou no fundo dos meus olhos e começou a me explicar como funcionaria a loja. Falou de fornecedores, de lucros, de metas. Ele usava palavras que eu nem conhecia direito, como nicho, branding, escala de produto. Eu só escutava, impressionada com a segurança dele. "Só preciso de um investimento inicial", ele disse, como quem fala de algo pequeno. "Não é muito, mãe. Dá para fazer render rapidinho. Com o ponto certo e uma boa divulgação, isso aqui vira uma franquia em menos de um ano." Na hora meu coração gelou. Aquela palavra, investimento, trouxe de volta uma lembrança dura. Pouco depois que o Antônio morreu, eu precisei vender algumas coisas para cobrir contas que ficaram para trás. Um relógio antigo que era dele, com o nome gravado atrás. Um par de brincos de ouro que ganhei de presente quando Leonardo nasceu. E pior de tudo, minha primeira máquina de costura, uma Elgin que eu tinha desde os 18 anos. Foi como arrancar um pedaço da minha história. Mas eu não contei isso para ele. Só balancei a cabeça e disse que ia pensar. Naquela noite, fiquei andando pela casa como um fantasma. Passei pela cozinha, acariciei a mesa, entrei no quarto e fiquei olhando para as fotos na parede. Antônio sorria em todas elas. Um sorriso manso, de homem bom. Me sentei na cama e falei baixinho, como se ele pudesse ouvir. "Será que eu ajudo de novo, meu velho? Será que é certo?" Pensei em tudo que já tinha dado, em tudo que já tinha perdido. E ainda assim, meu coração balançava. Porque era o Leonardo. Porque era meu filho. Porque ele tinha voltado. E eu queria tanto acreditar que aquilo era amor, que era cuidado, que era desejo de construir uma vida ao meu lado. No dia seguinte, enquanto fazia um pão de queijo no forno, escutei Leonardo no quintal falando no celular. O tom era empolgado. Ele dizia que já tinha quase tudo resolvido, que era só questão de dias, que a loja ia bombar, que o nome era ótimo, que conhecia gente que podia ajudar na inauguração. Ele parecia seguro, feliz. E eu, ali na cozinha, comecei a sonhar também. Sonhei com o dia da inauguração, com ele me apresentando para os clientes, com ele dizendo que tudo aquilo era graças à mãe dele. Imaginei até a Neide vindo de vestido florido, tirando foto na porta da loja com uma plaquinha de "Eu confio na corpo ideal." Mas a vida não é feita de sonho, e aquele empurrãozinho que ele precisava era mais do que um sopro. Era um salto no escuro,
um salto que eu ainda não sabia se conseguiria dar. E mesmo assim, algo dentro de mim já começava a ceder. Acordei antes do galo cantar. Fazia semanas que meu sono já não era dos bons, mas naquela noite eu nem cheguei a pregar o olho. Fiquei virando de um lado para o outro com a cabeça fervendo. O quarto estava frio, e mesmo coberta até o queixo, eu sentia o corpo gelado. Levantei devagar, fui até a cozinha, acendi o fogão e coloquei a água para ferver. O chiado da chaleira preencheu o silêncio da madrugada. Enquanto o café escorria devagar pelo coador de pano, olhei para o retrato do Antônio pendurado na parede. Era uma foto antiga, tirada no dia em que terminamos de construir a casa. Ele de camisa xadrez, segurando a enxada com uma mão e me abraçando com a outra. Nós dois suados, mas sorrindo como quem acredita que o futuro vai ser bom. Me aproximei da parede e fiquei encarando aquele olhar sereno. "O que eu faço, meu velho?" perguntei baixinho. "Será que eu dou esse dinheiro para ele? Será que vale a pena?" A resposta não veio, só o estalo do fogão. Voltei para a sala com a caneca de café na mão. Sentei no sofá e fiquei olhando minhas mãos. Eram mãos gastas, com veias saltadas, a pele manchada do tempo. As mesmas mãos que costuraram vestidos de noiva, fardas de colégio e uniformes de operário. As mesmas que embalaram Leonardo quando ele teve sarampo, que seguraram sua cabeça quando ele chorava por causa de alguma menina da escola. Eu tinha dado tanto, tanto. E agora ele me pedia mais. Me pedia tudo, porque aquele empurrãozinho não era pouca coisa. Era a venda da chácara que ficava a 30 minutos dali, a mesma onde passamos tantos natais com a família. Era o carro velho do Antônio, um Fusca 76 que ainda rodava e que ele limpava com esmero todo domingo. Era o conjunto de porcelana da minha mãe, que só era usado no aniversário do Leonardo e no dia de Reis. E eram também as máquinas de costura, minhas companheiras de uma vida inteira. Passei aquele dia em silêncio. Leonardo saiu cedo, disse que ia visitar um amigo que trabalhava com suplementos. Fiquei sozinha, como tantas vezes, mas dessa vez o silêncio parecia me apertar o pescoço. Resolvi então visitar Zuleika, minha irmã mais velha. A gente não se via há anos. Brigamos feio quando o Leonardo tinha uns 20 e poucos anos. Ela achava que eu era permissiva demais, que mimava ele, que precisava colocar limites. Eu dizia que ela não tinha filhos e não podia entender. Palavras duras foram ditas dos dois lados, e desde então só trocamos felicitações formais de aniversário. Cheguei na casa dela com as mãos suadas. Ela morava em um sobradinho limpo, bem arrumado. Tocou o interfone, demorou um pouco, mas atendeu. Subi as escadas devagar. Quando abri a porta, ela me olhou com espanto. "Uai, Cecília, o que aconteceu?" Respondi que só precisava conversar. E ela, mesmo surpresa, me deixou entrar. O sofá tinha cheiro de lavanda e a casa inteira estava em silêncio. Contei tudo. Que Leonardo tinha voltado, que estava com um plano de abrir loja, que precisava de dinheiro. Ela me ouviu com os braços cruzados. De vez em quando balançava a cabeça, mas sem me interromper. Quando terminei, ela respirou fundo e disse: "Você vai dar tudo para ele de novo? Vai vender até o que tem de lembrança?" Tentei argumentar, dizer que era uma oportunidade, que ele parecia mudado, determinado. Zuleika me olhou firme. "Cecília, esse menino sempre teve sonhos grandes, mas nunca sustentou um até o fim. E quando a coisa aperta, ele sempre volta para você. Porque sabe que você entrega. Você não ama, você se entrega. Isso não é amor. É sacrifício. E sacrifício cega." Fiquei sem resposta. Aquilo me doeu. E doeu mais ainda porque, no fundo, eu sabia que ela tinha razão. Mas mesmo assim, meu coração não obedecia à razão. Na volta para casa, a estrada de terra parecia mais longa do que nunca. O barulho do rádio do carro tocava uma música da Marisa Monte. Depois, e eu fiquei presa naquele verso. Depois, eu quero ver você viver comigo.
Foi então que, sozinha naquela estrada, eu lembrei de algo que fazia anos que não vinha à tona. Eu tive uma filha. Antes de Leonardo nascer. Ela nasceu sem vida, no 8º mês. Eu nunca contei isso para muita gente, nem para o próprio Leonardo. Era uma dor silenciosa que eu escondia no fundo do peito. Na época, eu escrevi uma carta para ela. Dizia que ia dar para ele, para o meu próximo filho, todo o amor que não pude dar a ela. E eu dei, com todas as forças, com toda a alma. Talvez tenha sido isso que me cegou, que me fez querer tanto ver o Leonardo vencer, brilhar, ser admirado. Como se cada conquista dele fosse um aceno para ela, dizendo: "Olha, eu consegui." Cheguei em casa já de noite. Leonardo estava no sofá, mexendo no celular. Me perguntou se eu queria que ele esquentasse o jantar. Eu disse que não. Fui direto para o quarto, abri o armário, olhei para a caixa de documentos onde ficavam os papéis da chácara, as escrituras, os recibos da máquina, os registros do carro. Sentei na cama com todos aqueles papéis no colo. Cada um parecia pesar o dobro, mas com lágrimas nos olhos comecei a separar tudo. No dia seguinte, fui até a imobiliária e coloquei a chácara à venda. Em menos de 3 semanas, com o dinheiro já em mãos, vendi também as máquinas, o carro e o conjunto de porcelana. Quando entreguei o envelope com o dinheiro para Leonardo, ele me abraçou forte. Disse que eu era a melhor mãe do mundo, que ele nunca ia esquecer isso, e eu quis acreditar. Porque no fundo, mesmo com o coração apertado, eu ainda achava que estava plantando um sonho. O sonho dele. Mas era o meu sangue ali, meu suor, minha história. E eu entreguei tudo. A loja foi inaugurada em um sábado ensolarado, daquelas manhãs de céu limpo que só Minas sabe fazer. Leonardo fez questão de dizer que era um evento, e eu, animada, preparei até um vestido florido, um dos poucos que ainda costurei para mim mesma. Passei um pouco de pó no rosto, ajeitei o coque, coloquei os brincos de pérola que só usava em ocasiões especiais, mesmo sem a caixinha original que vendi meses antes. Chegamos lá cedo. A fachada da loja era moderna, com letras grandes, bem desenhadas, corpo ideal, suplementos and performance. Tudo brilhando, com aquelas luzes de LED em volta da vitrine, e uma música animada tocando. Tinha bandeirinhas vermelhas e pretas, balões e até uma faixa de boas-vindas. Leonardo andava de um lado para o outro, apertando mãos, explicando sobre os produtos. Estava empolgado, bonito, com uma camisa polo preta colada no corpo e tênis de marca. Ele parecia ter nascido para aquilo. Fiquei ali, em pé perto do balcão, observando com os olhos marejados. A cada sorriso que ele dava para os clientes, eu sentia o peito inflar de orgulho. Pensei: "Tá vendo, Cecília? Valeu a pena. Ele conseguiu." Por alguns minutos, a alegria abafou todas as dúvidas. Até que começou o incômodo. Primeiro, foi o olhar que ele me deu quando me viu conversando com uma senhora no canto da loja. Um olhar rápido, desconfortável. Depois veio o pedido: "Mãe, tenta não ficar muito na frente, tá? Aqui tem uma pegada mais jovem, entende?" Disse isso com um sorrisinho no canto da boca, como quem tenta ser gentil, mas não consegue esconder o constrangimento. Assenti, meio sem saber o que sentir. Me afastei e fui me sentar perto da entrada, onde o pessoal menos passava. Mas não adiantou muito. Ele continuava me lançando olhares como se eu fosse um quadro fora de lugar na parede nova. Fiquei quieta, tentando não estragar o momento. Foi quando vi ela pela primeira vez. Raquel. Entrou com passos firmes, salto alto, cabelos lisos escovados, vestido colado no corpo e uma bolsa de grife no braço. Abraçou Leonardo com intimidade, falou algo no ouvido dele e os dois riram. Ela olhou rapidamente para mim, sorriu de canto e seguiu direto para o fundo da loja. Leonardo me chamou depois de um tempo e me apresentou. "Essa é a Raquel, mãe. A gente está se conhecendo melhor." Raquel estendeu a mão sem entusiasmo e disse apenas:
Prazer. Depois, virou-se e continuou a conversa com uma amiga. Nem perguntou meu nome. Durante a inauguração, ela ficou o tempo todo ao lado dele, sussurrando, apontando, dando palpites. Às vezes, olhava em minha direção e cochichava algo com um risinho debochado. Era sutil, mas eu sentia. Ela não queria que eu estivesse ali. No final da tarde, com a loja cheia, Leonardo me pediu para ir para casa. Mãe, a gente vai sair depois com o pessoal da academia. Melhor você descansar, tá? Foi um dia puxado. Eu nem tive tempo de responder. Ele já estava abraçando outros conhecidos, tirando selfies com uma moça de top e legging. Voltei para casa a pé, sentindo um aperto no peito. Passei pelo mercadinho, comprei um pão doce e fui andando devagar, olhando para o chão. Em casa, sentei à mesa da cozinha. Comi o pão sem sentir o gosto. O silêncio parecia zombar de mim de novo. Nos dias que seguiram, Leonardo quase não aparecia. Disse que estava ocupado com a loja, que tinha reuniões, eventos, parcerias. Quando vinha, mal comia. Mãe, vou dormir na casa da Raquel hoje, dizia, como quem fala do tempo. E eu só assentia. Foi nesse tempo que comecei a notar os sumiços. O porta-joias da minha mãe, uma caixinha forrada de veludo verde com tampa de metal, sumiu de cima da cômoda. Depois, percebi que o rádio pequeno que ficava na cozinha também tinha desaparecido. Pensei que talvez estivesse em algum outro canto, mas procurei por dias e nada. Um brinco de ouro que usava raramente também desapareceu. Comecei a desconfiar, mas a vergonha era maior que a coragem. Eu me dizia que talvez estivesse esquecendo onde guardava as coisas. Mas por dentro, algo me dizia que não era isso. Na semana seguinte, Leonardo me convidou para ir na loja, porque queria me mostrar uns novos produtos que tinha recebido. Fui animada, me arrumei com capricho, coloquei meu vestido azul marinho e levei um bolo de fubá quentinho, achando que faria uma surpresa. Quando cheguei, a funcionária me olhou como se eu fosse uma cliente perdida. Posso ajudar a senhora? Eu disse que era a mãe do Leonardo, e ela pareceu surpresa. Chamou ele, que veio andando devagar, com uma expressão fechada. Mãe, eu tô numa reunião agora. Depois a gente se fala, tá? Falou rápido, sem me olhar nos olhos. A funcionária sorriu constrangida e me ofereceu água. Eu disse que não precisava. Deixei o bolo no balcão e fui embora com as mãos trêmulas. Foi ao sair da loja que vi. Raquel estava do lado de fora, sentada na calçada, falando no celular. No dedo anelar da mão direita, um anel dourado com pedras pequenas em volta de uma esmeralda central. Um anel que eu conhecia muito bem. Era da minha avó. Tinha sido passado para minha mãe e depois para mim. Eu o guardava como uma relíquia, junto com outras poucas lembranças da família. Ele tinha sumido semanas antes, e eu achei que tinha perdido. Agora ele estava ali, no dedo dela, reluzindo ao sol. Fiquei paralisada por alguns segundos. O sangue sumiu do meu rosto. Raquel percebeu que eu olhava, escondeu a mão de leve e continuou a conversa como se nada tivesse acontecido. Não falei nada, não naquele dia, mas dentro de mim uma rachadura começou a se abrir. Acordei e estranhei o silêncio. Não o silêncio de sempre, aquele que habitava a casa desde que Antônio partiu, mas um silêncio diferente, mais denso. Faltava o barulho do chuveiro, o som abafado do tênis de Leonardo pelo corredor, a bagunça que ele sempre deixava na cozinha. Copos sujos, embalagem de suplemento aberta, farelos de pão no chão. Esperei. Fiz o café. Deixei a caneca dele pronta, como fazia todos os dias, mas o tempo passou e ele não apareceu. Bati à porta do quarto, chamei. Nada. Quando empurrei a porta, o quarto estava vazio. A cama arrumada, nenhuma peça de roupa no armário. A mochila dele, que costumava ficar jogada no canto, também tinha sumido. No lugar, só um envelope sobre o travesseiro.
Dentro, uma folha dobrada em 4 com poucas palavras escritas à mão. Vou morar mais perto da loja. Está tudo bem. Depois a gente se fala. E foi isso. Nada de abraço. Nada de conversa. Nada de obrigado, mãe. Fiquei parada ali, com o bilhete nas mãos, tentando entender. Me sentei na beirada da cama, o peito vazio, as mãos trêmulas. Era como se ele tivesse arrancado o resto do que eu ainda chamava de família e ido embora sem sequer olhar para trás. Passei aquele dia em estado de espera. Esperei que ele ligasse, que mandasse uma mensagem, que batesse na porta à noite, dizendo que foi tudo um mal-entendido. Mas o celular permaneceu mudo. Tentei ligar. 2 vezes. Ele não atendeu. Mandei uma mensagem perguntando se precisava de algo, se estava comendo bem, se já tinha se instalado. A mensagem ficou sem resposta. Nos dias seguintes, tentei me convencer de que ele estava só ocupado, focado na loja. Mas as semanas passaram e ele sumiu por completo. Foi a Neide quem me contou primeiro. Disse que uma amiga dela, que trabalha em um salão próximo à loja, ouviu Leonardo conversando com um cliente. Ele dizia que tinha construído tudo sozinho, que veio de baixo, que ninguém nunca acreditou nele, que a mãe dele nunca ajudou em nada. Eu gelei. Fui até o portão da frente, sentei no banquinho de madeira que ficava ali há anos e chorei. Não como da outra vez, em silêncio. Dessa vez foi um choro doído, daqueles que fazem a gente se curvar. Era como se todas as palavras bonitas que ele já tinha dito para mim fossem mentira. E eu me sentia não só enganada, mas apagada da história dele. Como se eu nunca tivesse existido. Uns dias depois fui ao mercado. Encontrei uma conhecida que me perguntou como estava a loja, que o seu filho montou sozinho, né? Menino batalhador aquele. Eu sorri com os lábios, mas por dentro algo se partia de novo. Voltei para casa com o coração em pedaços. Larguei as sacolas na pia e sentei no chão da cozinha. A solidão me cercava como um nevoeiro espesso. Comecei a duvidar de mim mesma. Será que fiz errado em dar tudo? Será que confundi amor com obrigação? Foi nesse tempo que Davi apareceu. Tocou o portão com calma. Quando abri, vi aquele senhor alto, negro, chapéu de palha na cabeça, segurando um livro nas mãos. Você é a Cecília, né? Eu sou o Davi, amigo do Antônio. Ele trazia um exemplar antigo de Grande Sertão, Veredas. Disse que tinha emprestado do meu marido muitos anos antes e que, por algum motivo, agora se lembrou de devolver. Convidou-se com gentileza. Entrou devagar, sentou-se à mesa, tomou café comigo. Não falou muito, só ouviu. E pela primeira vez em muito tempo, eu falei. Contei da loja, do Leonardo, do abandono. Ele não disse que eu errei, nem que ele era ingrato. Só ficou ali, ouvindo, como quem segura a mão da gente sem tocar. Aquela presença foi como uma brisa em um dia muito quente. Alguns dias depois, fui ao posto de saúde fazer um exame de rotina. Na recepção, uma moça sorriu para mim. Era Débora, ex-namorada de Leonardo dos tempos de escola. Agora enfermeira. Me tratou com tanto carinho. Conversamos enquanto ela me media a pressão. E no meio da conversa, ela me contou, com jeitinho, que terminou com Leonardo quando ele começou a dizer que ela estava ambiciosa demais. Disse que ele não sabia lidar com mulher que crescia, que se sentia pequeno diante da força feminina. As palavras dela ecoaram em mim. Eu comecei a entender que talvez não fosse só comigo, que meu filho tinha um padrão, que ele não sabia amar quem não se curvava. Mais uma peça do quebra-cabeça se encaixava. Na mesma semana, reencontrei Mateus. Ele era amigo de infância do Leonardo. Estava entregando uma encomenda na rua e me reconheceu. Parou a moto, tirou o capacete e veio me cumprimentar com aquele sorriso triste. Conversamos por alguns minutos. Ele contou sem mágoa que Leonardo se afastou quando a loja começou a crescer, que não o convidou para trabalhar junto
nem sequer para visitar. Quando ele não precisa mais da gente, ele some, né, dona C? Eu não consegui responder. Só balancei a cabeça. Foi aí que tomei coragem. Fiz um bolo de fubá simples, com erva doce, como nos velhos tempos. Enrolei em um pano bordado e fui até a loja. Cheguei no final da tarde, já não tinha tanto movimento. Entrei e encontrei uma moça no balcão. Expliquei quem eu era e pedi 5 minutos com Leonardo. Ela pareceu confusa. A senhora é a mãe dele mesmo? Ele veio de dentro da loja, celular na mão. Quando me viu, a expressão se fechou. Mãe, não dá agora. Tô resolvendo umas coisas, depois a gente se fala. Tentei sorrir, ofereci o bolo. Ele fez sinal para que eu deixasse ali mesmo, no balcão. Não me convidou para sentar. Nem perguntou como eu estava. Saí da loja com os olhos molhados e o coração miúdo. Ali, naquele instante, eu entendi que tinha sido silenciosamente expulsa da vida do meu próprio filho. Os dias passaram e eu não tinha mais nem vontade de abrir as janelas. A luz entrava pela fresta da cortina e batia direto na cadeira da sala onde ele costumava deixar a mochila. Agora, aquele canto parecia ainda mais vazio. O bolo que eu levei para a loja continuava ali, na memória, como uma ferida aberta. Nem sei se ele comeu. Nem sei se agradeceu. Talvez tenha jogado fora. A verdade é que algo dentro de mim quebrou de vez. Eu já não fazia café com capricho. O coador de pano secava pendurado e esquecia ali até ficar com cheiro azedo. O rádio, meu companheiro de tantos anos, ficou desligado. Ouvia-se apenas o barulho do relógio de parede e, às vezes, o canto distante de um sabiá no quintal. Numa dessas manhãs silenciosas, eu sentei no sofá com a cabeça baixa. Peguei o retrato do Antônio do aparador e fiquei olhando nos olhos dele como quem pede socorro. Eu fiz tudo errado? Perguntei em voz baixa. Será que fui mãe demais? Ou de menos? Chorei. Chorei de soluçar. E pela primeira vez em muito tempo senti raiva. Não dele, mas de mim. Por ter entregado tudo. Por ter permitido tanto. Por ter silenciado tantas vezes. Neide apareceu nesse dia. Bateu no portão com aquele jeito todo dela. Mas ao me ver, o sorriso sumiu. Entrou, me abraçou forte e não disse nada por um tempo. Depois, pegou na minha mão e falou com suavidade. Vamos dar uma passada na igreja hoje? Só um pouquinho, para ouvir uma música, ver gente. Não consegui recusar. Me vesti devagar. Coloquei um vestido preto e um chinelo limpo. Caminhamos em silêncio até a igreja do bairro, aquela mesma onde eu e Antônio íamos nas missas de domingo. Mas ao entrar, me senti uma estranha. As vozes que cantavam pareciam distantes. Os bancos, antes acolhedores, estavam duros como pedra. Tentei rezar, mas minha cabeça estava longe. Era como se eu estivesse desligada de tudo. Neide me olhou de canto, apertou minha mão e disse: Deus entende. Voltamos para casa no fim da tarde. No caminho, ela tentou puxar assunto, contar uma fofoca leve da vizinhança, mas eu só sorria com a boca. Por dentro, ainda era sombra. No dia seguinte, depois do almoço, ouvi o barulho do portão. Uma senhora elegante, de passos firmes e olhar calmo, apareceu com um embrulho nas mãos. Era Dona Maristela. Eu não a via há anos. Foi uma das minhas primeiras clientes, nos tempos do ateliê. Tinha o cabelo branco preso em um coque perfeito, óculos com corrente dourada e uma voz que parecia música de rádio AM. Dona Cecília, senti vontade de vir te ver. Encontrei uns vestidos antigos que queria doar e pensei, só a senhora para dar jeito neles. Convidei-a para entrar. Sentamos na cozinha. Ela tirou do embrulho 3 vestidos de linho desbotados. Enquanto me mostrava peça por peça, começou a lembrar dos velhos tempos. Eu lembro daquele vestido azul marinho que a senhora fez para minha filha. Foi a roupa mais linda que ela já usou. E lembro também do seu capricho. Cada botão costurado como se fosse joia. Fiquei ali, ouvindo, com os olhos marejados.
Aquela mulher estava me lembrando de quem eu fui, de tudo que eu já fiz com dignidade, de que eu tinha valor antes de ser a mãe do Leonardo, e que continuei tendo, mesmo agora, sozinha. Ela ficou por um bom tempo, tomou café comigo, contou histórias, riu. Ao se despedir, segurou minha mão com carinho e disse: "Você deixou sua marca, Cecília, e isso ninguém pode apagar." Fechei o portão com o coração um pouco mais leve. Na semana seguinte, precisei ir novamente ao posto de saúde, dessa vez para pegar um resultado de exame. Quem me atendeu foi a Débora, a mesma menina que um dia namorou Leonardo. Agora, uma mulher feita, segura de si. Ela sorriu ao me ver, puxou uma cadeira e me perguntou como eu estava. Hesitei, mas acabei contando o que tinha acontecido. Ela me ouviu com atenção e depois disse algo que ficou martelando em mim. "Dona Cecília, ele sempre teve medo de mulher forte. Quando eu comecei a crescer, fazer faculdade, ele dizia que eu estava me achando, que mulher tinha que ser mais pé no chão. E foi aí que a gente se afastou. Nunca foi sobre mim, era sobre ele." Naquele instante, senti que todas as peças começavam a se encaixar. Leonardo não desprezou só a mim. Ele não sabia amar quem se erguia. E, de repente, entendi que o problema nunca esteve em mim. Mas mesmo assim, doía. Muito. O tempo passou e o silêncio que antes doía começou a fazer parte de mim. Já não esperava mais por notícias do Leonardo. Já não preparava mais a caneca de café extra. Aquele lugar à mesa foi, aos poucos, sumindo dos meus olhos. Mas mesmo assim, ele ainda estava dentro de mim. Porque mãe não desliga. A gente só aprende a conviver com o vazio. Comecei a ouvir rumores pela vizinhança. No começo, pareciam boatos soltos, conversas na feira, no ponto de ônibus, na fila da farmácia. Falavam que a loja do Leonardo já não era a mesma, que os produtos estavam parados, que o movimento caiu, que o tal Murilo, o sócio bonito de fala fácil, estava sendo investigado. Neide foi quem me contou com mais detalhes. Disse que o Murilo tinha sido preso numa operação da Polícia Federal por lavagem de dinheiro, que ele usava a loja como fachada para passar recursos de origem suspeita, que o nome do Leonardo estava envolvido nos documentos, nas transferências, nos contratos. Fiquei sem chão. Nos dias seguintes, vi na televisão a operação. Não citaram o nome do meu filho, mas falaram da loja. Era ela. Eu reconheci o letreiro, o vidro espelhado. Vi o oficial colocando aquele lacre vermelho na porta e tudo se apagando. E mais uma vez, eu ali, sozinha, sentada na minha cozinha, olhando a vida desmoronar pela tela da TV. Não demorou muito para outra notícia chegar. Raquel sumiu. Foi embora assim que os escândalos vieram à tona. Pegou as coisas dela, apagou as fotos com Leonardo das redes sociais. Foi o que Neide me contou, porque eu mesma nunca tive rede social. E desapareceu. Leonardo, do dia para a noite, ficou sem loja, sem casa, sem dinheiro, sem prestígio. E foi nesse momento que ele reapareceu. Eu estava no quintal, limpando as folhas secas que caíam da jabuticabeira. O sol já ia sumindo no horizonte e eu tinha acabado de acender o fogão de lenha para fazer um mingau. Ouvi o portão bater devagar. Quando levantei os olhos, lá estava ele. Diferente. Muito diferente. Leonardo parecia menor. Estava magro, com olheiras fundas, o cabelo desalinhado, a roupa suja. Carregava uma sacola de supermercado nas costas. Não tinha nada daquele rapaz confiante, das roupas caras, do sorriso vitorioso. "Mãe, posso entrar?" A voz dele era baixa. Fiquei parada, como se meu corpo tivesse esquecido de se mexer. Ele entrou. Sentou no banco do quintal como fazia quando era menino. Olhou em volta e disse que sentia saudade daquele cheiro de lenha. Depois baixou os olhos. Disse que as coisas tinham dado errado, que o Murilo tinha feito besteira, que ele confiou nas pessoas erradas. Eu ouvia tudo calada. Ele tentou rir.
Disse que talvez aquele recomeço não fosse o certo, mas que agora queria mesmo era sossego. Que não precisava de muito, só um lugar para ficar até se organizar. Eu respirei fundo. Disse que ia preparar um prato. Na cozinha, as mãos tremiam. Peguei o prato de barro, coloquei arroz, feijão e o resto do frango ensopado do almoço. Entreguei para ele. Ele comeu em silêncio, sem levantar os olhos. Naquela noite, não dormi. Fiquei sentada na cama, olhando o teto, sentindo um turbilhão dentro de mim. Zuleika apareceu no dia seguinte. Quando soube da volta dele, veio na mesma hora. Entrou com aquele jeito firme, mas o rosto preocupado. Sentamos no quintal, as duas tomando café frio. Cecília, se cuida! Ele não mudou. Ele só voltou porque perdeu tudo. Eu sabia, mas ouvir da boca dela era diferente. Era como se alguém dissesse em voz alta o que eu tentava calar por dentro. Davi veio no fim da tarde. Soube do que aconteceu. Trouxe uma sacola com frutas e uma marmita feita por ele mesmo. Feijão tropeiro, arroz com cenoura, farofa de banana. Sentamos na varanda. Ele me falou de uma música que escutou no rádio naquela manhã, uma do Alceu Valença. Começou a cantarolar baixinho, e pela primeira vez em dias eu sorri. A presença dele me trazia paz. Ele nunca invadia, só estava ali. Com calma, com tempo, com silêncio. Nos dias que seguiram, Leonardo ficou em casa. Dormia até tarde. Passava o dia mexendo no celular. Não ajudava com nada. Quando eu perguntava dos planos, ele desconversava. Dizia que precisava se recuperar primeiro, mas eu já tinha aprendido. Aprendi na dor. Naquele sábado à noite, ele me pediu para conversar. Disse que, se eu quisesse, ele podia ficar ali por mais tempo. Que era só até arrumar alguma coisa. Que a vida não tinha sido justa com ele. Olhei nos olhos dele e entendi. Era chegada a hora. A decisão mais difícil da minha vida. Ele estava sentado na varanda descalço, com a sacola ao lado e o olhar perdido no chão de cimento. Parecia mais um menino cansado do que o homem de 30 e tantos anos que já foi dono de loja, de carro, de discurso bonito. Se você quiser, eu fico mais um tempo, mãe. A frase saiu assim, solta, como se fosse um presente. Mas não era. Era um peso. Mais um. Eu respirei fundo, sentei na cadeira de vime que rangeu sob meu corpo e olhei para ele. Olhei como se estivesse vendo pela primeira vez. Não com os olhos cegos de mãe apaixonada, mas com o olhar de quem aprendeu a se proteger. Leonardo, comecei, com a voz trêmula, mas firme. Você lembra do anel da minha avó? Aquele com a pedra verde? Ele não respondeu. Apenas olhou para a frente. Eu vi a Raquel usando ele, no dedo dela, na porta da sua loja. Ele continuou calado. Nem um espanto, nem um pedido de desculpa. Você lembra do bolo de fubá que eu levei para a loja? Aquela vez que você mal me olhou na cara e me mandou embora como se eu fosse uma estranha? Ele suspirou fundo, com uma impaciência disfarçada de cansaço. Você me pediu tudo, Leonardo. E eu dei. Dei o carro do seu pai, minhas máquinas, minha chácara, minhas lembranças, minhas economias. Dei minha paz, minha história, minha fé. Tudo em nome de um sonho que não era meu. Mas eu quis acreditar. Ele me interrompeu, sem encarar meus olhos. Você está exagerando. Eu só pedi uma ajuda. Você quis fazer drama. Aquilo foi como um soco, mas não chorei. Não dessa vez. Você dizia por aí que construiu tudo sozinho, que sua mãe nunca acreditou em você, que veio de baixo como se eu nunca tivesse existido. Ele se levantou devagar, sacudiu a poeira da bermuda e olhou para mim com aquele velho olhar impaciente. Mãe, se for para jogar tudo na minha cara, então esquece. Eu achei que podia contar com você. Mas pelo jeito, me enganei de novo. Sorri de leve, sem ironia. Um sorriso triste. Não, meu filho. Você não se enganou. Eu é que me enganei. Por tempo demais.
Ele caminhou até o portão com passos lentos, mas nem olhou para trás. Saiu como entrou, sem prometer nada, sem agradecer por nada. A casa ficou em silêncio, mas dessa vez o silêncio era diferente. Era meu. Sentei na cozinha. As mãos estavam frias, o coração batia descompassado, mas pela primeira vez em muitos anos eu sentia que estava no comando da minha própria vida. O não que eu disse para ele era o sim mais importante que eu podia dar para mim mesma. No fim da tarde, ouvi o barulho conhecido do portão. Era Tatiana, a moça das marmitas. Jovem, sempre com a sacola cheia e um sorriso no rosto. Tinha uns 29 anos, cabelo em tranças curtas, olhos vivos. Boa tarde, dona C. Vim deixar aquela marmita com frango ao curry. Sei que a senhora gosta. Agradeci, peguei o dinheiro e, por impulso, ofereci um pedaço de bolo de fubá que eu tinha feito pela manhã. Era um costume antigo que, naquele dia, me deu vontade de reviver. Tatiana mordeu, fechou os olhos e soltou um "Meu Deus", que ecoou na cozinha. Dona C, a senhora está perdendo dinheiro, sabia? Esse bolo é uma coisa de outro mundo. A senhora devia vender isso aqui. Sorri sem responder. Mas ali, naquela frase dita sem intenção, nasceu uma semente. Ela continuou. Tô dizendo sério. Se quiser, posso levar para vender junto com as marmitas. Coloca um bilhetinho bonitinho. Bolos da Dona C. Vai ser sucesso. Me despedi dela com um abraço leve. Quando ela se foi, fiquei ali, parada na porta, olhando o fim da tarde colorindo o céu com tons de laranja e rosa. Dentro de mim, o eco das palavras dela se misturava às memórias da Neide, me dizendo para acordar. A voz firme da Zuleika, me lembrando que o amor não pode ser sacrifício eterno. Lembrei do som da máquina de costura, da minha juventude, do cheiro de bolo saindo do forno, da sensação boa de ser útil, de fazer algo com as próprias mãos. Lembrei de mim. Naquela noite, dormi com a alma cansada, mas leve. Sabia que não seria fácil, mas, pela primeira vez, eu sabia que não precisava mais me doer inteira por ninguém. No dia seguinte, acordei antes do sol. Ainda com a casa escura, fui até a cozinha e acendi o fogão. Peguei os ovos, o leite, o fubá. O cheiro da massa crua já me trazia lembranças. Lavei as mãos com calma, sequei no avental antigo que quase não usava mais e comecei a mexer a mistura como fazia nos tempos de festa junina da escola, quando Leonardo ainda era pequeno e eu fazia 4, 5 bolos por semana para a rifa da Associação de Moradores. Enquanto a massa descansava, me sentei na cadeira da cozinha e fiquei olhando a chama azul do fogão. Pela primeira vez em muito tempo, eu ia fazer alguma coisa por mim. Não para agradar ninguém, não para salvar ninguém, apenas porque me dava prazer. Tatiana apareceu por volta das 10 da manhã. Bateu palminha no portão como sempre fazia e entrou com aquele sorrisão e uma sacola nas costas. Dona C, pelo amor de Deus, tem bolo hoje? Mostrei a ela as 2 formas ainda mornas sobre a mesa, cobertas com panos floridos. Ela quase bateu palmas. Provei uma fatia com ela ali mesmo. Ela tirou uma foto, mandou para uma amiga pelo celular e disse: "Vou levar os 2. Hoje mesmo já vendo na hora do almoço. Amanhã a senhora faz mais?" Assenti com a cabeça, ainda meio sem acreditar. No fim da tarde, ela voltou esbaforida. "Acabou tudo! Teve gente que queria comprar 3 pedaços, já tem encomenda para o aniversário da dona Silvinha." Sorri. Um sorriso de verdade, desses que a gente não precisa esconder com a mão. Era um sorriso de quem estava reencontrando um pedaço esquecido de si mesma. Neide, claro, foi uma das primeiras a experimentar. Sentou na minha cozinha com um guardanapo na mão. Fez um som de aprovação tão exagerado que me fez rir alto. "Você nasceu para isso, Cecília. Costura é arte, mas esse bolo aqui é cura." Começaram a chegar bilhetes junto com os pedidos. Gente dizendo que o bolo lembrava o da avó, que o cheiro do cravo e da canela trazia infância, que era o melhor que tinham comido na vida.
Eu colava os bilhetinhos na porta da geladeira com ímãs coloridos, como se fossem medalhas. A cozinha voltou a ter barulho. O som da batedeira, das colheres batendo no tacho, dos rádios ligados nas casas vizinhas, misturados ao cheiro doce que invadia o quintal. E com tudo isso, meu coração começou a se aquecer. Como se cada bolo que saía do forno levasse um pedacinho da minha dor e trouxesse de volta um pouco da minha dignidade. Foi numa dessas manhãs de fornada que Dona Maristela voltou a aparecer. Chegou com um sorriso leve e uma sacola grande nos braços. Disse que tinha separado alguns vestidos antigos da juventude para doar a um projeto de costura comunitária no bairro vizinho, mas que antes queria que eu os visse. Só a senhora para ajeitar com carinho, ela disse. Enquanto tirava os vestidos da sacola, começamos a conversar. Maristela falava com um brilho nos olhos das roupas que eu tinha feito para ela. Lembra daquele tailleur bege com botões de madrepérola? E o vestido de linho branco para o aniversário de bodas? Eu lembrava. Lembrava de cada ponto, de cada curva da costura. Ela me olhou com ternura e disse: "Sabe, Cecília, a senhora não é grande por causa do que deu para o seu filho. A senhora é grande por causa do que sempre foi. Trabalhadora, honesta, caprichosa. Essas mãos aqui", e ela pegou nas minhas mãos cheias de manchas do tempo, "essas mãos construíram muito mais do que você imagina." Aquilo me pegou de surpresa. Uma parte de mim queria chorar, outra queria rir, e outra só queria agradecer por ainda existir gente que vê a gente de verdade. Depois que ela foi embora, passei um bom tempo mexendo nas lembranças. Fui até o armário onde guardava os livros antigos que Antônio gostava. Peguei um deles, o mais pesado, O Tempo e o Vento, e quando abri, uma folha amarelada caiu no chão. Me abaixei com cuidado. Era uma carta. Reconheci minha letra. Era uma carta que escrevi muitos anos atrás. Uma carta para o Leonardo quando ele ainda era menino. Nunca cheguei a entregar. Meu pequeno príncipe, seu futuro será brilhante. Eu estarei sempre aqui para te guiar e te apoiar em cada passo. Você será um homem bom e forte, e minha maior alegria será te ver feliz. Li devagar. As palavras tremiam nas minhas mãos. Era um amor tão puro, tão cheio de esperança, mas era um amor cego. Um amor que não sabia dos caminhos tortos que o tempo iria trazer. Fechei o livro com cuidado e fiquei ali, sentada no chão da sala, com a carta sobre o colo, sentindo o peso de tudo que ela representava. Aquela folha envelhecida era o retrato de uma Cecília que acreditava incondicionalmente, que amava sem limite, que se anulava em nome de um sonho que nem era dela. Eu sabia o que precisava fazer, mas ainda não estava pronta. Na manhã seguinte, preparei mais bolos. Tatiana chegou com novos pedidos, dizendo que já estavam chamando os doces de milagre de fubá. Ela ria, empolgada, cheia de planos. E eu, em silêncio, começava a desenhar os meus. Guardei a carta dobrada dentro do bolso do avental. Não era mais uma folha de papel, era um espelho. Um espelho de mim mesma, de uma Cecília cheia de sonhos, de promessas, de fé em um futuro que nunca chegou como eu imaginava. Passei aquele dia fazendo bolos, cuidando das encomendas, sorrindo com os clientes, mas com a carta pesando no peito. À noite, não consegui dormir. A casa estava em silêncio, mas minha cabeça era um vendaval. Levantei, fui até a cozinha, acendi o fogão de lenha bem baixinho. Senti o cheiro da lenha queimando, aquele cheiro que sempre me acalmou, e olhei pela janela da copa. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Peguei a carta, desdobrei uma última vez. Li palavra por palavra com calma. Era um amor tão grande que mal cabia no papel, mas era também uma cobrança que eu fiz a mim mesma, sem saber. Como se eu tivesse me prometido desde aquela época que meu único papel no mundo era fazer dele um homem bom e feliz. E eu fiz tudo, mas ele nunca quis ser esse homem.
Peguei um prato de esmalte antigo, coloquei a carta ali, acendi um fósforo. As chamas subiram devagar. O papel enrugou, se contorceu, virou cinza diante dos meus olhos. Fiquei olhando até o fim, até não sobrar nada além de um montinho escuro, leve, quase pó. Peguei o prato com as cinzas, saí até o quintal, caminhei até a jabuticabeira. O chão ainda estava úmido do sereno da noite. Com a mão, fiz um pequeno buraco entre as raízes e enterrei ali o que restava daquela promessa. Ajeitei a terra com os dedos. Vai com Deus, sussurrei. E fica em paz aí dentro, Cecília. Naquela mesma manhã, Zuleika apareceu. Foi como se ela soubesse. Entrou sem cerimônia, sentou-se na varanda, cruzou as pernas com aquele jeito altivo de sempre, mas o olhar era outro, mais brando, mais irmão do que juiz. Tomamos café juntas. Ela elogiou o bolo, falou da novela das 9, contou que a perna já não doía tanto. Depois me olhou com seriedade e disse: Soube do Leonardo, soube que você disse não. Assenti. Você fez o que eu nunca achei que conseguiria. Te admiro, Cecília. Fiquei em silêncio. Eu sempre fui dura demais. A vida me fez assim, mas você amou com tudo. E mesmo assim, teve coragem de se preservar. Isso não é fraqueza, é força, a maior de todas. E naquele instante, senti que algo entre nós se curava. Não voltamos a ser as irmãs de antes, porque a gente já tinha vivido demais para voltar atrás. Mas havia ali um novo respeito, um novo espaço entre nós. À tarde, Davi apareceu. Trazia um livro embaixo do braço, O Menino no Espelho, do Fernando Sabino, e um sorriso tranquilo. Sentou comigo na varanda, falamos da vida, do tempo, do barulho bom que a chuva faz quando bate na telha. Você já foi para Tiradentes? Ele me perguntou do nada. Neguei com a cabeça. Tem uma pousadinha simples lá. Fui uma vez com meu irmão. Café gostoso, rua de pedra, cheiro de goiabada no ar. Estava pensando em voltar. Queria te convidar. Não respondi de imediato. Fiquei olhando a ponta do coqueiro se balançando com o vento. Não precisa dizer nada agora, não. Só pensa. Não é nada demais. Só um passeio. Um lugar bonito para ver o tempo passar. Sorri. E naquele sorriso tinha uma resposta. Mais tarde, sozinha na sala, reparei nas minhas mãos. Ainda eram as mesmas, gastas, manchadas, com as unhas curtas, mas eu as olhava com outros olhos. Eram mãos que já seguraram a vida com tanta força que agora mereciam descansar. Mãos que já costuraram sonhos dos outros e agora queriam bordar os próprios. Na estante, entre os livros de Antônio, coloquei uma pequena moldura com uma frase que Dona Maristela havia me dito dias antes. Você deixou sua marca. E ali, sentada no sofá da minha própria história, eu comecei a me permitir pensar em um amanhã que fosse leve, sem cobranças, sem culpas, um amanhã só meu. Era uma manhã como outra qualquer. Eu estava na cozinha, preparando a calda de laranja para o bolo do dia, quando o celular apitou. Tatiana tinha me ensinado a usar o WhatsApp umas semanas antes, me explicando tudo com paciência. É só tocar aqui, dona C, que a senhora vê as mensagens. Cuidado com esses grupos de corrente, hein? Ela dizia rindo. Peguei o celular com as mãos ainda sujas de farinha, limpei os dedos no avental e desbloqueei a tela. Era uma mensagem de um número desconhecido. Mas antes mesmo de abrir, meu coração já soube. Era ele. A mensagem não dizia muito, mas dizia tudo. Mãe, pensei muito em tudo. Percebi o quanto errei ao não valorizar quem realmente se importava. As coisas estão difíceis aqui. Tô tentando recomeçar. Precisava conversar com você. Não havia pedido de desculpas, nem reconhecimento sincero. Era uma mistura de lamento e manipulação disfarçada de arrependimento. Não era sobre mim. Era sobre ele, como sempre. Sentei devagar na cadeira da cozinha. O bolo ainda estava no forno, o cheiro de açúcar caramelizado tomava o ar. Li a mensagem mais uma vez. Depois, mais uma.
E por fim, guardei o celular no bolso sem responder. Não por raiva, não por vingança, mas por respeito, por mim. A resposta estava dentro de mim há muito tempo, e pela primeira vez na vida, eu sabia. Perdoar não era abrir a porta de novo. Perdoar era deixar a dor passar por mim, sem precisar carregar de novo. Ele teria que caminhar com os próprios pés. E eu estava finalmente andando com os meus. O dia seguiu com trabalho. Tatiana chegou animada, como sempre, contando que uma das mães da escola onde o filho dela estudava provou o bolo e se encantou. Ela disse que nunca comeu nada tão fofinho. E sabe o melhor? Chamaram a gente para levar uma amostra lá na escola. Estão querendo incluir os bolos da Dona C na cantina, acredita? Rimos juntas, e ela já começou a anotar o que precisaríamos fazer. Quantidades, embalagens, precinhos. Neide apareceu no portão com uma cestinha de ovos caipiras e um pano bordado enrolado em um vidro de doce de figo. Soube da novidade. Agora sim, hein? Daqui a pouco vai ter fila aqui na porta só para sentir esse cheirinho. Fizemos café, sentamos as três na cozinha e brindamos com canecas de ágata. Não havia champanhe, nem taças, mas havia alegria. Uma alegria serena, construída com trabalho, carinho e muita superação. Olhei para aquelas duas mulheres, tão diferentes e tão parecidas, e senti que ali havia um lar. Não de paredes, mas de presença. Um lar feito de gente que me via, me respeitava, me admirava não pelo que eu dei, mas pelo que eu era. Começamos a separar os ingredientes para a primeira fornada da escola. Tatiana cuidava dos contatos, Neide organizava os pedidos do bairro, e eu mexia a massa com um gosto que há muito tempo não sentia. Como se, a cada volta da colher de pau, eu fosse mexendo também meu coração. No fim da tarde, sentei na varanda com um caderno nas mãos. Escrevi ali, com letra miúda, o nome de cada cliente, cada elogio, cada detalhe que pudesse me lembrar que, mesmo depois de tudo, eu ainda podia recomeçar. Só que agora, por mim. O celular vibrou no bolso de novo. Era só uma propaganda. Mas por um segundo, imaginei que fosse outra mensagem dele. Não era. E tudo bem. A vida estava me ensinando com delicadeza e firmeza que certas histórias não precisam de continuação. Precisam de encerramento. E o meu eu já tinha escrito com coragem. Fechei o caderno, levantei e fui até o quintal. A jabuticabeira estava começando a florir de novo. As primeiras florzinhas brancas despontavam entre os galhos. Abracei o tronco áspero com carinho e pensei: tô brotando também, minha filha. Devagar, mas tô. A estrada era de terra batida, cercada por campos verdes e montanhas ao fundo. O carro de Davi seguia devagar, sem pressa, como se até o tempo tivesse resolvido descansar um pouco. O rádio tocava baixinho, uma música instrumental de flauta e violão. No banco de trás, levávamos uma cestinha com frutas, pães caseiros e um pedaço de queijo fresco enrolado em um pano. Tiradentes era mesmo tudo aquilo que ele tinha me dito. Ruas de pedra, casinhas coloridas, flores nas janelas, gente andando devagar, sorrindo sem pressa. Havia cheiro de goiabada no ar, café passado na hora e um silêncio cheio de paz. Ficamos numa pousadinha simples, com varanda de madeira e rede armada no canto. A cama era firme, os lençóis cheiravam a sabão em pedra, e o café da manhã era servido por uma moça que lembrava a Tatiana, jovem, forte, com um olhar doce. Passeamos pelas ruelas, comemos pão de queijo quentinho, tomamos café no coador e sentamos na praça para ver o tempo passar. Davi me contava histórias da juventude, falava de livros, ria com facilidade. E eu me permitia rir também, sem me perguntar se aquilo era certo ou errado. Só sentia. Na segunda manhã, acordei antes dele. Saí descalça até a varanda e fiquei olhando as montanhas ainda cobertas pela névoa. Respirei fundo. O ar era fresco, limpo. Senti que algo dentro de mim estava, enfim, em paz.
Abri meu caderno e escrevi. A gente passa a vida tentando construir uma casa para os outros morarem, até que descobre que a casa sempre foi a gente. Ali, naquela varanda simples, eu sabia. Eu estava inteira, machucada sim, com cicatrizes que o tempo não apagaria, mas inteira, com raízes fincadas no que sou. No terceiro dia, voltamos para casa. Quando entramos no bairro, vi de longe a figura de Neide sentada na cadeira de praia, em frente ao portão dela, abanando o rosto com um pedaço de papelão. Quando me viu, abriu um sorriso largo. Até que enfim, mulher, já estava achando que tinha fugido para o estrangeiro. No fim da tarde, ela bateu no meu portão com um embrulho nas mãos. Era retangular, leve, envolto em tecido florido. Me entregou sem dizer nada, com os olhos brilhando. Abri. Era uma máquina de costura antiga, daquelas de brinquedo, toda feita de madeira, com a base decorada com flores pintadas à mão. É só para enfeitar, ela disse. Não é para trabalhar. É para lembrar que você já fez muito. Mas agora pode só lembrar. E sorrir. Segurei aquele presente como quem segura um pedaço do passado. Não para reviver, mas para reconhecer. Naquela noite, sentei na sala e liguei o rádio, que há tempos estava desligado. Tocava uma música antiga do Milton Nascimento. Fechei os olhos e deixei a melodia entrar. Ao abrir os olhos, peguei o jornal que Davi tinha deixado na mesa. Uma manchete em letras grandes dizia: Nova operação investiga empresários da região por fraudes e lavagem de dinheiro. Li a matéria devagar. Um dos nomes citados me soava familiar, ligado a gente que circulava no meio do Murilo. Não vi o nome do Leonardo, mas nem importava. A essa altura, eu já não esperava mais nada, nem justiça, nem castigo. Só desejava que ele um dia olhasse no espelho e se visse como realmente era, e que, de alguma forma, sem precisar mais de mim, aprendesse a recomeçar. Mas se não aprendesse, tudo bem também. Porque eu tinha me libertado da missão de consertar o mundo, e principalmente de consertar ele. Fechei o jornal, levantei da cadeira e fui até o quintal. As jabuticabas ainda estavam verdes, mas firmes. Sentei debaixo da árvore e encostei a cabeça no tronco. O céu estava cor de pêssego. Uma brisa leve dançava entre as folhas. O mundo parecia em silêncio, mas dentro de mim, tudo cantava. Talvez ele nunca mais olhe na minha cara. Talvez ele nunca entenda o que fez. Mas eu finalmente consegui me olhar com amor. E isso, meu caro, é tudo o que me importa agora. A casa, no fim das contas, sempre esteve em mim. Se essa história tocou o seu coração, eu te convido a se inscrever aqui no canal. É por aqui que eu e outras vozes contamos histórias que emocionam, que inspiram e que lembram a gente de uma coisa importante. Mesmo com toda a dor, a vida ainda pode surpreender com segundas chances e encontros que curam. Deixe seu like, compartilhe com alguém que você ama e me ajuda a fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. A gente pode sim espalhar mais amor e esperança. Juntos. Se você passou por algo parecido ou tem uma história de superação que gostaria de dividir com a gente, escreva aqui nos comentários. Vai ser uma honra dar voz à sua história.